Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu creio que os irmãos, pelo menos na sua maioria, estiveram ali no almoço, né, com os da sua casa, e alegres, celebrando esse dia, que é o dia da Páscoa, e que para os cristãos, na verdade, é a celebração da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o tema é Reflexões no Salmo 116. Mas antes de abrir a Bíblia no Salmo 116, eu gostaria apenas de ler um texto sobre a ressurreição de Jesus. Afinal, hoje, como eu disse, os cristãos celebram a ressurreição do Senhor Jesus. Primeiramente, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te damos graças porque podemos, Senhor, crer pela tua misericórdia que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Senhor, que Ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e um dia vai voltar para estabelecer o seu reino, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela mensagem do Evangelho que nos alcançou, que veio a nós para a nossa eterna salvação. Agradecemos, Senhor, pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor para com as nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe agora cada um de nós, que o Espírito Santo esteja agindo em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao versículo 22. Aqui diz o seguinte, que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Aquele primeiro dia era o primeiro dia em que Jesus ressuscitou. Foi naquele primeiro dia, bem cedo, que Jesus ressuscitou dos mortos. E a Bíblia nos diz, então, que as mulheres testemunharam isso. Jesus apareceu para algumas mulheres que foram ao túmulo, bem cedo. Também discípulos foram ao túmulo e viram que o túmulo estava vazio. Depois, então, o Senhor Jesus se manifestou ressurreto a dois discípulos que estavam no caminho para Emaús. E agora, então, ao cair da tarde, bem no final do dia, talvez noitezinha já, daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas. Diz aqui que eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam, na verdade, abatidos. Né? Por quê? Porque eles não haviam crido, não haviam entendido, não haviam crido no fato da ressurreição. Eles ouviram as mulheres dizendo que tinham visto Jesus ressurreto, mas não creram. Na verdade, não creram. Aqueles que foram viram o túmulo vazio, mas não entenderam porque o túmulo estava vazio, na verdade. E aí, então, estavam eles ali naquele recinto, as portas trancadas por medo dos judeus. Por quê? Porque pensavam, olha, os líderes judeus, os líderes religiosos, né, mandaram matar o Senhor. Será que não vão fazer o mesmo conosco? O que vão fazer com a gente que somos discípulos? E isso se misturava ao abatimento, se misturava a uma decepção que havia no coração deles, uma frustração. Por quê? Para eles, Jesus, a esperança deles, né? O Salvador havia morrido. Era ponto final. Né? O que seria da esperança deles? O que seria agora de tudo aquilo que o Senhor Jesus havia feito, havia falado? Então eles estavam ali, com as portas trancadas, talvez até deprimidos, né? Por medo dos judeus.
Foi então que Jesus colocou-se no meio deles. Ninguém abriu a porta para Jesus. Jesus não abriu a porta, entendam isso. Agora Jesus havia ressuscitado. Era um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado, Jesus tinha capacidade para fazer isso. Jesus apareceu no meio deles, na verdade. Entrou e pôs-se no meio deles. Esse entrou não foi pela porta, lógico que não foi. E disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Essa palavra foi muito importante, porque não havia paz no coração deles. E Jesus agora então ali, vivo, Jesus Cristo vivo, ressurreto, diz: paz seja com vocês. E essa palavra de Jesus, com certeza, estava cheia de poder e atingiu de cheio o coração daqueles homens. E tendo dito isso, então mostrou-lhes as mãos e o lado, olha, eles viram, puderam ver as mãos de Jesus, os buracos dos cravos, puderam ver o seu lado que fora ferido, fora furado pela lança. Então os discípulos naquele momento alegraram-se, disse aqui, quando viram o Senhor. Então mudou, agora mudou, aqueles discípulos abatidos, tristes, deprimidos, com medo, agora tudo aquilo se transformou em grande alegria. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Aí continuou: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Irmãos, isso tem mensagem para nós. Nós sabemos que Jesus Cristo vive, nós cremos, temos certeza disso. Mas sabe, às vezes parece que para alguns de nós é como se não estivesse vivo, como se Jesus não estivesse ressuscitado. Nos comportamos às vezes dessa forma. Então essa palavra aqui, ela vem ao nosso encontro, para nos confrontar com essa verdade que nós não podemos esquecer, com essa verdade que deve encher o nosso coração, como encheu o coração dos discípulos naquela ocasião. Essa verdade que deve transformar nossa vida. Essa verdade que deve encher o nosso coração de paz, de alegria. E não só isso, mas estarmos dispostos, como o texto diz assim como o Pai me enviou, eu os envio, a sermos testemunhas do Senhor Jesus, com o nosso estilo de vida, uma vida transformada, sendo transformada pelo Senhor, e também com o nosso falar, com o nosso testemunho oral, falando do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. Então eu quero deixar essa mensagem com você, entendendo que isso tudo é possível, porque Ele enviou o seu Espírito. O Espírito Santo habita em nós, nós os que cremos, nós os que seguimos o Senhor, nós que somos hoje discípulos do Senhor. O Espírito do Senhor habita em nós, e esse Espírito nos capacita a sermos testemunhas do Senhor Jesus, tanto com nossas atitudes, tanto com a nossa vida, o nosso estilo de vida, como com o nosso falar, com a nossa pregação, a mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe os irmãos. Agora quero chamar então a atenção de vocês para o Salmo 116. Deixa eu tomar só um golinho de água. Essa mensagem não é uma exegese do texto, não é uma mensagem versículo por versículo, ela não é eu vou apenas fazer algumas reflexões, em versículos desse Salmo 116. Não é uma mensagem expositiva sobre o Salmo 116, apenas reflexões que espero estejam edificando sua vida neste momento. Assim diz o Salmo: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida.
As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Quero chamar primeiramente a atenção para essa primeira frase. Eu amo o Senhor, diz o salmista. Depois ele vai dizendo por quê. Eu amo o Senhor. Você tem dito isso ao Senhor? Você tem expressado esse seu amor ao Senhor? A que nível está o seu amor pelo Senhor? Visto que o amor, segundo as Escrituras, o apóstolo Paulo coloca bem isso, ele pode se esfriar, ou pode aumentar, pode crescer em nós. Qual é o nível do seu amor pelo Senhor? Isso é muito importante, muito importante. Porque quando você ama o Senhor, e à medida que você vai amando mais e mais o Senhor, isso vai sendo demonstrado naturalmente pela sua vida, pela sua obediência aos mandamentos do Senhor, pela sua adoração, pelo seu prazer em servir o Senhor, pelo seu prazer em orar, em estar a sós com o Senhor, pelo seu prazer em se reunir com a igreja do Senhor. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Sabe, infelizmente, alguns cristãos, sejam eles cristãos só de nome, ou sejam cristãos verdadeiros, realmente que nasceram de novo, mas infelizmente, a Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria. E parece que realmente está acontecendo isso hoje. Há cristãos que, como falou o apóstolo João na sua primeira carta, né, que eles amam o mundo, amam o mundo. O seu amor pelo mundo parece que está acima do seu amor pelo Senhor. Ou talvez não haja amor pelo Senhor. Quem sabe é apenas um cristão nominal. E que não seja assim com você. Lógico que há coisas nesse mundo que são lícitas. Você tem sua família que você deve amar. Você tem seus amigos. Você tem coisas que você faz, que você ama. Você contempla a natureza, você acha bonita a natureza, e verdadeiramente é. E a Bíblia diz que os céus, eles na verdade manifestam a glória de Deus. E anunciam as obras das suas mãos. É lícito isso. Mas sabe, o amor pelas coisas lícitas até do mundo, mesmo as lícitas, não devem de forma alguma ser superior, suplantar o seu amor ao Senhor. E o salmista dizia, de forma firme, podemos dizer assim, com o peito estufado, cheio, eu amo o Senhor. Que possa ser assim comigo e com você. Que o Espírito Santo esteja derramando mais e mais desse amor em nosso coração, esse amor pelo Senhor, porque Ele é digno, porque Ele muito nos ama e tem demonstrado esse amor, tem manifestado esse amor. Eu amo o Senhor, diz o salmista. Querido, ame o Senhor. Você é um filho de Deus, seu Pai o ama muito, muito mais do que você pode imaginar. O seu Pai Celestial o ama muito, muito, muito mesmo. Então reaja, responda a esse amor, amando o Senhor com todo o teu ser, com todo o seu coração. Cultive isso na sua vida. Sabe, eu penso e entendo que o ser humano, ele só se realiza como ser humano quando ele reconhece o amor de Deus por ele. E ele desfruta desse amor. E quando ele responde amando o Senhor, amando ao Deus único e verdadeiro. Você entende? O ser humano não consegue se realizar como ser humano, porque o ser humano foi criado para ser amado por Deus e para amar a Deus. Eu amo o Senhor, diz o salmista.
Aí ele então fala, por que ele ama o Senhor? Porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e ele vai dizendo isso. Olha, houve um momento que a aflição e a tristeza me dominaram. Eu clamei a ele. Eu disse, Senhor, me livra, me liberta. E ele ouviu a minha súplica. Tremendo isso. Naturalmente deve passar pela sua mente, você que já é um cristão há algum tempo, quantas vezes não tem acontecido isso com você? Em momentos, talvez de tristeza, de aflição, de adversidade, você então buscou o Senhor, você clamou ao Senhor, colocou diante dele a sua súplica e ele amorosamente o ouviu. E estendeu a mão e socorreu você. Lembra disso? Quantas vezes não foram? Quantas vezes? Então o salmista diz, eu amo o Senhor. É um motivo para você amar o Senhor. Mas vou lhe dar um motivo ainda maior. Houve um momento, se você realmente se converteu, nasceu de novo, que você estava perdido. Você realmente estava condenado, a Bíblia fala. Você era um ser humano que estava caminhando para a perdição eterna, um pecador. Sobre você havia uma condenação da parte de Deus, porque você era um transgressor da lei, tinha que ser punido. Então você ouviu o Evangelho. Você ouviu o Evangelho da salvação. Você ouviu que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a tua alma, para te dar a vida eterna, para perdoar teus pecados. E você creu nesse Evangelho. Você se arrependeu dos seus pecados. Você entregou sua vida a Jesus. Você suplicou naquele dia ou naquela noite, naquela hora, não sei onde foi. Você disse, Senhor, me perdoa, me salva. E o que o Senhor fez? Pela graça dele, ele o salvou. Pela graça dele, Jesus entrou no teu coração para reinar para sempre. Pela graça dele, ele perdoou os teus pecados. Ele o lavou pelo sangue do Cordeiro. Pela graça dele, ele o selou com a presença do Espírito Santo em você. Ele fez de você um herdeiro do reino de Deus. Ele fez de você um filho dele. Você foi adotado pelo Senhor, pela sua graça. Jesus realmente transformou sua vida. Então, isso é um motivo. Nossa, um enorme, um imenso motivo, tremendo motivo, para que você e eu amemos o Senhor. Porque Ele nos amou primeiro. Eu amo o Senhor, diz o salmista. Mas ele vai além. Ele diz por que ele ama o Senhor. Porque ele conhecia o Senhor, ele sabia que o Senhor era misericordioso e justo, diz o versículo 5. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Eu gosto do Salmo 103, onde repete quase as mesmas palavras, mas acrescenta algo. Diz assim, o Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é a natureza de Deus. É muito paciente, diz aqui, e cheio de amor. Que coisa bela, que coisa bela. Queridos irmãos, o Senhor realmente é isso. O Senhor é isso e muito mais. Sim, prezado irmão, nós amamos o Senhor porque Ele realmente é misericordioso, é justo, é compassivo, é paciente, é cheio de amor, é santo, tem uma sabedoria infinita. Amamos o Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Amamos o Senhor e que esse amor cresça no meu coração, no seu coração, mais e mais, querido, mais e mais. O Senhor é misericordioso e justo. Esse texto faz nos pensar na celebração da Páscoa, né? Não apenas da ressurreição, mas da crucificação do Senhor Jesus. Esse Deus que é justo não poderia deixar o transgressor da sua lei moral impune.
esse Deus que é justo não poderia deixar o pecador, que é um transgressor da lei de Deus, um rebelde, impune. Por isso a Bíblia diz que todos são pecadores. E lá em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23 diz que todos são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Têm separados da comunhão com Deus, por ser pecador. E o Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual, a morte eterna, como diz a palavra de Deus. Porque Deus é justo. Deus é justo, Ele teria que nos punir. Teria que nos condenar à perdição eterna por causa dos nossos pecados. Mas esse mesmo Deus que é justo também é misericordioso. E a sua justiça não contraria a sua misericórdia, não se opõe, nem a sua misericórdia à sua justiça. Andam juntos, é o mesmo Deus. Ele é tanto misericordioso quanto é justo. E na sua grande misericórdia, Ele enviou o seu Filho a este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus naquela cruz, a Bíblia diz que o justo morreu pelos injustos, que éramos nós. O justo morreu no lugar dos injustos. Ali naquela cruz, o Senhor Jesus foi punido em nosso lugar. A punição que cabia a nós, Ele recebeu naquela cruz. Entende isso? Ele nos substituiu, podemos assim dizer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali então a Bíblia fala que naquele corpo foi levado os nossos pecados. Aquele sangue derramado tem poder para perdoar nossos pecados, salvar nossa alma, remover a condenação que havia sobre nós. E agora então, todo ser humano que se arrepende do seu pecado e que crê no sacrifício de Jesus Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador, pode então desfrutar, receber esse perdão de Deus, ter cancelado a sua condenação eterna, ser justificado, declarado justo pelo Senhor. Que maravilha, ser salvo para todo sempre, para toda eternidade, recebendo a vida eterna. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Eu penso no Senhor Jesus, quando aquele leproso se aproximou dele e pedindo, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus, a palavra diz ali em Marcos capítulo 1, Jesus compadeceu-se dele. Jesus estava cheio de compaixão e disse, eu quero, seja limpo. Imediatamente a lepra deixou o corpo daquele homem. Um dia o Senhor fez isso com a gente. Não éramos leprosos no sentido físico, mas espiritualmente éramos. E quando fomos ao Senhor, nos arrependemos, quando nos convertemos ao Senhor, o Senhor nos perdoa. O Senhor disse, Ele nos perdoou. O Senhor nos perdoou e o pecado, aquela condenação nos deixou imediatamente, como foi com a lepra daquele homem. Jesus, cheio de compaixão, salvou a nossa alma. Jesus, cheio de compaixão, se você ainda não se converteu ao Senhor, quer salvar a sua alma para sempre. Continuando o texto, no versículo 7 diz, retorne ao seu descanso, a minha alma, diz o salmista, porque o Senhor tem sido bom para você. Que maravilha! Hoje nós temos esse descanso, nós temos essa paz do Senhor em nós. Nós temos a paz com Deus. Antes nós não tínhamos. Agora, por essa tão grande salvação realizada na cruz do Calvário, por esse Jesus que morreu naquela cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse Jesus que está vivo, à destra do Pai. E como diz a palavra de Deus, Ele está entre aqueles que o servem, que o seguem, que creem nele. Ali, então, por causa disso, você também pode dizer que a sua alma retornou ao descanso. Agora você tem paz, porque o Senhor tem sido bom para você. Isso é verdade. O texto continua, pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar,
para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. O versículo 7 me fez pensar, retorne ao seu descanso, no Salmo 23, Senhor é meu pastor, lembra disso? Ele me conduz, né? Aquelas águas tranquilas, me faz descansar nos pastos verdejantes, diz o Salmo 23. Exatamente isso. O Senhor disse, a minha paz vos dou, lembram? Antes dele partir, né? Ali ele disse aos discípulos, a minha paz vos dou. Gente, é tremendo essa paz do Senhor. A paz do céu que enche o nosso coração. Tu me livraste da morte. Verdade. O salmista aqui, irmão, provavelmente estava falando da morte física. Tá? Ele estava debaixo de ameaça, estava com risco de perder a vida pela perseguição, provavelmente, de seus adversários, e o Senhor ouviu o seu clamor e o livrou da morte. Talvez não seja o seu caso, não é o meu. Não havia ninguém querendo nos matar, mas o Senhor nos livrou da morte espiritual. O Senhor nos livrou da morte eterna, pois tu me livraste da morte. Livraste meus olhos das lágrimas e meus pés de tropeçar, ainda mais, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Naturalmente, no contexto do salmista, a ideia era de ter vida, de viver, né, de não morrer e viver. Mas nós podemos aplicar essa palavra, esse princípio, lembrando também do que Deus disse a Abraão. Anda na minha presença, Abraão, e seja íntegro. Lembram desse texto em Gênesis? Anda na minha presença, Abraão, e seja íntegro. Deus hoje fala para mim e para você, meu filho, anda na minha presença. Anda em comunhão comigo. Ande comigo como Enoque andou. Ande comigo. Ande no meu amor. Ande na minha verdade. Irmãos, o Senhor nos livrou da morte eterna. O Senhor nos livrou da morte espiritual. O Senhor salvou nossas almas para que nós pudéssemos andar diante do Senhor, na presença dEle nesta vida. Para isso Ele nos salvou. Não é para que eu estivesse apenas aproveitando a vida. Não, eu quero viver aqui, eu quero aproveitar a vida, entre aspas, aproveitar a vida. Eu quero estar aqui me alegrando com as coisas desta vida, desta existência, que são passageiras. Sim, você pode até se alegrar com coisas lícitas, que são bênçãos de Deus até para a sua vida. Deus te abençoa com tantas coisas, não é isso? Que você pode se alegrar. Mas, querido, não foi esse o objetivo único que Deus colocou você aqui nesta existência. O Senhor o colocou aqui, o Senhor lhe deu vida, o Senhor fez com que você nascesse e vivesse neste planeta para que você andasse diante dele, para que você o conhecesse e andasse nesta vida, vivendo na presença dele, vivendo para o louvor da sua glória. Por isso que o texto começa, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor, porque aquele que ama o Senhor, sabe qual é o principal objetivo dele nesta vida? Viver para o louvor da glória de Deus. Viver em comunhão com Deus. Viver para o Senhor. Esse é o maior objetivo, é o maior propósito daquele que ama o Senhor. Continuando. O versículo 12 agora vai falar de gratidão. Então, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O Senhor tem sido bom para mim. Como o Senhor tem me abençoado. Como Ele tem me livrado. Como Ele tem vindo ao meu socorro tantas vezes, ouvido o meu clamor. Ele salvou a minha alma. O salmista não fala isso, eu estou falando. Ele salvou a minha alma, me deu a vida eterna em Jesus Cristo. Para nós cristãos agora. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Versículo 14. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Versículo 17. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. Invocarei o nome do Senhor. Quando fala sobre cumprir os votos, naturalmente ele fala sobre cumprir os votos. Mas e nós como cristãos? Como seria para nós essa palavra? Cumprirei para com o Senhor os meus votos. Eu entendo, irmãos, que é o seguinte, nós assumimos um compromisso com o Senhor quando nos convertemos ao Senhor. Lembra? Assumimos um compromisso
com o Senhor. E a minha pergunta é, querido, você lembra desse compromisso? Como está esse compromisso para com o Senhor em sua vida? Como está isso em sua vida? Você tem levado isso a sério? Isso tem sido manifesto no seu viver? Esse compromisso de andar com o Senhor, de obedecer ao Senhor, de ser fiel ao Senhor, de servir o Senhor. Como tem sido isso? Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. Naquela época eles ofereciam um sacrifício que era o ritual, era aquele ritual de oferta, né? Oferta de um animal. Vocês lembram? Oferta às vezes para perdão dos pecados, uma oferta para gratidão, uma oferta para consagração. Então, os sacrifícios faziam parte do culto, as cerimônias do culto, os rituais do culto, que apontavam para o Cordeiro de Deus que um dia ia morrer na cruz do Calvário. Então você vai dizer o que? Oferecerei a ti um sacrifício. Que sacrifício de gratidão? Pois eu vou dizer isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 12. E ele expõe, ele ensina que sacrifício seria esse, então, agora para o cristão. Ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam agora, que se ofereçam, nem ofereçam um animal, como antes na lei mosaica, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, é o culto espiritual de vocês. Ou seja, ele continua, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Faz parte disso. É o Sai está explicando que sacrifício é esse, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, consagrem suas vidas ao Senhor. Esse é o sacrifício. Consagrem-se ao Senhor. Consagrem, entreguem-se ao Senhor. Esse é o sacrifício, com fé, confiando no Senhor, com submissão, submetendo-se à vontade de Deus. Oferecerei a ti, Senhor, este sacrifício, esta entrega da minha vida no altar do Senhor, em consagração, em gratidão, em louvor ao Senhor, invocarei o nome do Senhor. Eu amo o Senhor. Salmo 116 começa assim. Que essa seja uma realidade também na sua vida. Quero agora convidar você para, se puder, fechar seus olhos, ou talvez nem precise, ou abaixar sua cabeça, mas não importa, o importante é que você esteja focado nisso. Ore ao Senhor. Quero convidar você neste momento a orar ao Senhor. E colocar a sua vida em consagração nesse domingo de Páscoa. O Senhor deu a vida por você na cruz do Calvário. Ressuscitou ao terceiro dia para a sua justificação. E porque Ele ressuscitou um dia, também você vai ressuscitar. Assim como Ele venceu a morte, Ele venceu também por você, sabia? Venceu por você. Você também é vitorioso sobre a morte, sim, porque é uma ressurreição. Eu queria convidar você agora a estar consagrando a sua vida. Coloque-se no altar do Senhor. Com confiança, sabe? Confie nele. A vontade dele é santa. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Diga, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Senhor, eis-me aqui. Faz toda a tua vontade na minha vida. E faça isso com o coração submisso, humilde diante dele. Para que você também possa estar dizendo, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Faça isso agora. Faça isso agora. Senhor Deus, Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra e que ela fique em nosso coração e produza, Senhor, todo o fruto para a qual ela foi enviada, Senhor. Deus, que o teu Espírito, Senhor, enche o nosso coração de amor pelo Senhor. Que teu Espírito Santo, Pai, nos leve a cada dia nesse altar da consagração, Pai, ao Senhor. E nos abençoe, que nós possamos viver em comunhão com o Senhor, dia após dia,
para o louvor da tua glória, desfrutando do teu amor e amando o Senhor com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.